Olá, começa agora mais um programa Pauta Especial. Hoje vamos saber como anda a execução da política de resíduos sólidos em Alagoas. Dos 102 municípios de Alagoas, apenas Maceió possui aterro sanitário. As outras cidades ainda lutam para fechar consórcios e parcerias para a implantação dos seus aterros. Para falar sobre como anda a política de resíduos sólidos do Estado, eu converso agora com o ambientalista Alder Flores. Esse número é concreto? Parece que Marechal Deodoro já avançou mais um pouco. Na verdade, do Estado de Alagoas, apenas o município de Maceió tem um aterro sanitário implantado conforme as normas de engenharia e de meio ambiente. O restante dos municípios são lixões. Marechal Deodoro evoluiu um pouco porque encerrou o lixão e implantou uma célula sanitária controlada, que não é o ótimo, mas é uma medida eficaz que diferencia muito de um lixão a céu aberto, como nós vemos por aí. E o próximo passo seria, então, a implantação do aterro? O próximo passo, sim, é a implantação de um aterro sanitário para o município, né? É verdade que nós sabemos que existe o Estado, está trabalhando na formalização dos consórcios, né, municipais. É um trabalho que já vem sendo desenvolvido há alguns anos, né? Entretanto, lida com vários municípios, com várias situações topográficas, de planejamento, financeira, econômica, técnica, e isso dificulta, evidentemente, a formalização desses consórcios. E nós vemos a evolução ainda pouco célere nesse assunto. Até para balizar, a Lei de Resíduo Sólido, ela é de 2010. Exato. Ela estabelecia 4 anos para a implantação. Nós estamos em 2015. Ela estabelecia 4 anos para o encerramento dos lixões, para a implantação de aterros sanitários, consorciados ou não. A lei não determina que seja consórcio. Ela orienta, ela estabelece que é mais fácil, em alguns casos, os municípios, pelo menos no meio de menor porte, fazer um consórcio. Favorece, inclusive, a alocação de recursos federais para essa situação. Entretanto, na lei existem alguns artigos que ele foi feito exatamente para não ser cumprido mesmo nesse prazo. Por exemplo, Miguel, eu até acho que você pode encerrar um lixão em 4 anos, até acho que você pode implantar um aterro sanitário em 4 anos. Agora, você aterrar inertes em 4 anos... O que é aterrar inertes? Aterrar aquilo que não reage, aquilo que não serve para reciclagem, que não serve para ser reaproveitado em nada. Isso é que vai para o aterro sanitário. Qual é esse material? Por exemplo, o material reciclado, plástico, papel, papelão, os resíduos perigosos não podem ir para o aterro. Quer dizer com isso que eu tenho que ter 100% na minha base, a base que eu digo nas cidades, a coleta seletiva implantada e operando, e eu reutilizando esse material reciclado. No Brasil, o Brasil é um dos países, o país que mais recicla alumínio, latinhas. Certo. No Brasil, alguma cidade respeita esses inertes? Em tese. Ninguém no Estado brasileiro recicla 100% do seu lixo gerado nos municípios. Não conheço, não tem dados sobre isso. Vê parte onde se tem mais lucro, como o caso do alumínio, há empresas terceirizadas que fazem essa situação. É muito difícil o município implementar uma gestão dessa natureza e cumprir com as suas próprias pernas, tá certo? É necessário que sempre haja cooperativas, que haja associação, ou que a empresa privada mesmo assuma esse trabalho. O lixo é rico. Sempre foi. Nós sabemos que o lixo gera recurso. O lixo hoje em dia é encarado como uma fonte de recursos financeiros, de trabalho para muita gente. Entretanto, há uma cultura no povo brasileiro ainda do desperdício, né? De você não separar os seus resíduos. Eu vejo isso claramente e eu vejo também poucas campanhas educativas na mídia no geral. Houve algumas campanhas na época que eu vi sobre os saquinhos plásticos. Não jogue seu lixo fora do carro. As pessoas ainda hoje carregam seus lixinhos, seu saquinho dentro do carro. Aquilo foi uma campanha maciça. Eu não sei o interesse que houve naquilo, que foi uma campanha que a televisão entrou, a mídia escrita entrou, a mídia falada entrou. Então, isso ficou por muito tempo, né?
Mas aquilo virou um lixão dentro do carro, porque eu já vi muita gente pegar aquele saquinho, abrir assim pela janela e despejar. Por exemplo, você vê os órgãos ambientais, no qual eu faço parte de um, exige que essa ou aquela atividade implante a sua coleta seletiva, ou tenha dentro do seu edifício, por exemplo, um prédio, é obrigado o prédio ter o seu compartimento lixo seco e lixo molhado. Tá certo? Evidentemente, levando em consideração que aquele lixo que pode ser reaproveitado fosse coletado e dado à destinação final adequada. Mas muitas vezes não é. Muitas vezes separa e depois se mistura. Depois o caminhão de lixo pega e leva tudo, e leva para o aterro sanitário. E lá ele é disposto adequadamente. Entretanto, a lei não diz isso. A lei diz que eu devo aterrar inertes. E esse ponto, meu amigo, nós vamos demorar muitos anos para alcançar ainda. Isso foi bastante divulgado, todos conhecem em tese como é feita a reciclagem. Agora, fica difícil, né, para uma cidade obedecer à legislação e até implantar o seu próprio aterro, se a rede não obedecer seu sistema de coleta. Por exemplo, lixo industrial, lixo, resíduos sólidos e molhados de trocas de óleo, exato, borracharias, lavagem a seco ou não, certo, lava-jato. Tudo isso tem as suas especificidades. Exato. E ninguém respeita. É muito difícil você cumprir o que manda a legislação atinente a essa questão. Veja bem, eu tive a oportunidade de, na época, dar algumas orientações sobre o Código Municipal de Meio Ambiente, que foi editado em 1996. No Código de Meio Ambiente de Maceió tem um artigo que diz: Maceió não pode receber lixo de outro município. Ora, em 96 nós tínhamos um lixão. Como é que ia receber lixo de outro município para colocar no nosso lixão? Mas hoje em dia nós temos um aterro sanitário. Então, eu vejo a discussão de um consórcio no nosso município, onde o aterro sanitário de Maceió tem a capacidade de receber lixo da região metropolitana. Então, vamos imaginar que se Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, Satuba, Paripueira, Barra de Santo Antônio, Marechal Deodoro, São Luís, Marechal Deodoro, fizesse um contrato com Maceió, o aterro sanitário de Maceió teria estrutura para receber esse lixo e ainda ganhar dinheiro. Tem a capacidade de receber, sim. Foi projetado para tal. Tá certo? Agora, entretanto, esbarra nesse artigo do Código de 96. Pode ser reformulado? Claro, mas é claro, naquela época era uma situação completamente diferente da de hoje, né? Hoje nós temos um aterro sanitário Maceió dos mais modernos do país, de alta tecnologia, compreendeu? É lógico que ele não está ainda totalmente adaptado à nova lei de resíduos sólidos, porque quando o aterro sanitário entrou em funcionamento aqui, foi no dia 29 de abril de 2010. Ora, todo o projeto do aterro sanitário veio com uma concepção, tá certo? E se tinha unidade de reciclagem. Mas de que adianta eu ter um aterro pronto para receber o material reciclado ou ter dentro desse aterro unidades de reciclagem de resíduos se a minha base não faz? Então, é importante que isso fique muito, muito claro. É uma questão de operação, de mudança de comportamento, tá? Vem muito além do que a gente vê nas questões técnicas, práticas. Nós temos também um problema muito sério aqui no nosso município e no nosso estado, por que não dizer, que são os resíduos considerados resíduos perigosos, resíduos classe 1, tá certo? São resíduos que eles dependem de uma célula sanitária específica, com outras medidas de controle e proteção ambiental, diferentemente da célula domiciliar, pela sua periculosidade, pela sua inflamabilidade, pela sua toxicidade, por sua patogenicidade. Qual é a origem desse lixo? Você acabou de dizer, por exemplo, os lixos de hidrocarbonetos, de oficina mecânica, de concessionária de veículos, tá certo? Alguns resíduos gerados em algumas atividades industriais, tá certo? Então, esses resíduos, eles precisam de uma coleta, uma separação, um transporte e uma destinação final adequada. Hoje não tem esse? Olha, em tese sim, mas a Maceió não pode receber resíduo classe 1. Então, para onde é que está indo esse lixo? Está indo para onde? É preciso que se avalie. Eu sei que tem uma unidade aqui em Igaraçu, em Pernambuco. Será que todos esses resíduos estão indo para lá?
Eu acho pouco provável. São perguntas que merecem respostas. Eu acho pouco provável que ele vá, tá certo? Então, são situações que é importante que se discuta com mais clareza, entendeu? Porque a gente vê, por exemplo, que em alguns contêineres colocados estrategicamente na cidade, eles recebem lixo de toda ordem, né? Não deveria. Ele vem da borracharia, ele vem da pequena indústria, ele vem até mesmo de hospitais. E olha lá, que nem os hospitais estão separando o lixo, o seu lixo. Já foi flagrado recentemente pela SEMPMA. Exato. Né? Placenta com lixo orgânico da cozinha. Exato. Com papel Exato. do escritório. Exato. Na verdade, a lei estabelece que os hospitais, centros de saúde, os postos de saúde, né? Clínica médica, veterinária, odontológica, tem o seu plano de gerenciamento de resíduo, haja a coleta diferenciada, tá? Inclusive é um recipiente adequado, de acordo com a norma da ABNT, tem que ter uma empresa licenciada pelo órgão ambiental competente para fazer a coleta, o transporte e a destinação final desse resíduo, no caso do resíduo de gerenciamento gerido na centro do posto de saúde, geridos hospitalares. Tá? Aqui em Maceió, nós temos algumas empresas que dão a destinação final a esses resíduos. Tem uma empresa de incineração e tem uma empresa de autoclave. Eu não vou discutir tecnologia, porque se recebeu a licença ambiental é porque atendeu às regras de controle de proteção ambiental. Né? Outras estão querendo entrar em nosso estado, esbarra em algumas dificuldades, que é natural que isso ocorra, né? Existe a prevenção, tá certo? Existe o controle, né, ambiental para essas coisas, né? E existem outras situações comerciais, tá certo? Que a gente sabe que existe. Agora, é muito difícil os órgãos ambientais eles terem uma ação muito efetiva nisso, que apesar da exigência e da apresentação desses planos, os órgãos ambientais não têm o poder da onipresença, de estar no mesmo lugar, né? Sempre nas questões relacionadas a esses resíduos. Ora, os dirigentes dessas entidades que deveriam, por iniciativa própria, né, ter um pessoal qualificado, treinado para gerenciar e monitorar a geração desses resíduos na sua fonte geradora, acompanhar o transporte e destinação final adequada, porque a lei penaliza, tá certo? É corresponsável. O gerador do lixo, ele responde criminalmente, civilmente, pela coleta, pelo acondicionamento, pelo transporte, pela destinação final, independente de culpa. Olha, depois do intervalo a gente continua a conversa com o ambientalista Alder Flores sobre como anda a execução da política de resíduos sólidos em Alagoas.